Bom, turma, dando continuidade então aí ao nosso conteúdo, na nossa última aula nós iniciamos aí o estudo da radiciação, onde nós falamos aí sobre a raiz quadrada, né? Nós vimos lá que uma raiz, turminha, ela é quadrada toda vez que nós temos uma radiciação, onde o índice do nosso radical ele é igual a 2, né? E esse índice, geralmente, eu falei para vocês, ele não vai aparecer lá no nosso índice do radical, né? Estudamos também, pessoal, que a raiz quadrada ela está associada aí aos quadrados, né? A figura geométrica de um quadrado. Então, para se obter, turma, o total de quadradinhos que eu tenho em um quadrado, nós multiplicamos aí os lados desse quadrado, né? Eu pego a quantidade de quadradinhos que eu tenho dos lados, como eles são iguais, nós vamos multiplicar para obter o total de quadradinhos da figura. É isso? Então, turminha, hoje nós vamos estar aí estudando aí os números quadrados perfeitos. Porque nem todo número, turminha, ele é quadrado perfeito, tá? Por exemplo, nós não conseguiríamos formar aqui um quadrado, por exemplo, turminha, com 8 quadradinhos. Porque não existe, turma, nenhum número que se eu multiplicar por ele mesmo, resulte no número 8. Ok? Então não conseguimos aqui, nós não iríamos conseguir montar aqui um quadrado com 8 quadradinhos, tá? É isso que nós vamos estudar então na nossa aula de hoje. Então hoje nós vamos aí estar estudando os números quadrados perfeitos, ok? Então, turminha, eu vou colocar aqui, turminha, as multiplicações, tá? Para que fique mais fácil da gente identificar os números que são quadrados perfeitos, ou seja, os números que têm raiz quadrada exata, ok? Então, turminha, eu vou pegar aqui e vou começar fazendo multiplicações de números naturais pelos próprios números, tá? Então, por exemplo, turma, eu posso começar aqui fazendo aqui o 1 vezes 1, tá? Ó, 1 vezes 1, turma, isso é igual a 1. Posso fazer, turminha, o 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. Depois nós temos o 3 vezes 3, isso vai dar 9. O 4 vezes 4 vai resultar no 16. Temos o 5 vezes 5, que vai dar 25. Temos aqui, turminha, o 6 vezes 6, que vai dar 36. Depois, turminha, eu tenho aqui o 7 vezes 7, que vai resultar no 49. Eu tenho 8 vezes 8, que vai resultar no 64. Temos o 9 vezes 9, que vai resultar no 81. E temos, turminha, o 10 vezes 10, que vai resultar aqui no 100. Eu parei, turminha, aqui no 10 vezes 10, tá? Mas nós sabemos que isso aqui seria aqui uma sequência infinita, tá? Nós temos aí, então, infinitos números quadrados perfeitos, tá? Então, depois eu poderia fazer aqui o 11 vezes 11, o 12 vezes 12, ok? Então, eu vou pegar um número natural e vou multiplicar por ele mesmo. Turma, esses resultados dessas multiplicações, turma, vai nos fornecer aí, então, os números quadrados perfeitos, tá? Então, por exemplo, turma, nós conseguimos, por exemplo, formar aí um quadrado, tá? Com 4 quadradinhos. Tá? Eu posso, então, com 4 quadradinhos, formar um quadrado, onde cada lado desse quadrado vai ter 2 quadradinhos, tá? Ou seja, o lado desse quadrado vai medir 2, terá 2 unidades. Eu também posso formar um quadrado com 4, eu posso ter um quadrado aí com 4 quadradinhos, tá? Então, cada lado desse quadrado vai medir 3 unidades, tá? Vai ter 3 quadradinhos. Posso formar com 16, com 25, com 36, tá? Por quê, turminha? Porque aqui, ó, o resultado das multiplicações, turminha, são exatamente a medida do lado desse quadrado, ok? Então, eu tenho aqui, por exemplo, um quadrado que tenha 25 quadradinhos. Cada lado desse quadrado, então, vai ter 5 quadradinhos, ok? Então, percebam o seguinte, turminha, ó, o resultado dessas multiplicações aqui, eles vão nos fornecer, então, os números que são quadrados perfeitos, tá? Então, por exemplo, turminha, observe aqui do número 1, eu pulei para o número 4, tá? Significa, então, turminha, que o número 3, tá? E o número 2, eles são números que não são quadrados perfeitos, tá? Eu não consigo, turma, formar um quadrado com 2 quadradinhos ou com 3 quadradinhos, porque não existe um número, ok, que se multiplicado por ele mesmo resulte no 2 ou resulte no 3, tá? Então, os quadrados perfeitos que nós temos é o número 1, o número 4, o número 9, o 16, o 25, o 36, tá? E por aí vai. São os resultados dessas multiplicações aqui que nós temos, ok? Então, turma, é importante observar que do número 4, por exemplo, eu pulei para o número 9, ou seja,
o número 5, o número 6, o número 7 e o número 8, eles não são quadrados perfeitos, tá? Porque do 4 eu pulei logo para o 9. Do 9, turminha, pulei para o 16. Significa então que o 10, o 11, o 12, o 13, o 14 e o 15, turma, eles também não são quadrados perfeitos, tá? São números que não possuem raiz quadrada exata, ok? Esses números aí, eles não possuem raiz quadrada exata. Depois do 16, pulamos para o 25. Então, todos os números depois do 16 e antes do 25 também não são quadrados perfeitos, tá? Então, turminha, fazendo essas multiplicações aqui, nós podemos, então, visualizar melhor os números quadrados perfeitos, tá? Nós podemos, então, observar aqui, ó, a sequência desses números, ok? Então, turma, um número ele é quadrado perfeito quando ele possui uma raiz quadrada exata, tá? Quando eu consigo encontrar um número que elevado ao quadrado resulte desse número natural aí que nós estamos querendo, ok? Porque nós vimos ontem, turma, que a potenciação e a radiciação, elas estão associadas, né? Afinal de contas, o inverso da potenciação, turminha, é a radiciação, tá? Então, nós estudamos bastante aí a potenciação, né? Nós vimos que uma potenciação, quando eu tenho lá o expoente 2, nós vamos, então, aí poder chamar essa potenciação, né? Vamos poder estar atribuindo aí uma forma de leitura dessa potenciação, utilizando aí a palavra quadrado. Então, quando eu tenho, por exemplo, 7 elevado à segunda potência, nós vimos que eu posso estar lendo isso aí como 7 ao quadrado, né? Então, nós teríamos ali, turminha, um quadrado onde o lado mede 7, tá? Se eu escrevo, turma, aqui, ó, se eu escrevesse aqui 4 ao quadrado, turminha, o que eu estou escrevendo aqui? Então, se eu leio aqui 4 ao quadrado, eu estou dizendo, então, que nós temos aí um quadrado, turminha, onde o lado desse quadrado mede 4 unidades. Então, percebam que a nossa base, turminha, ele vai indicar exatamente a quantidade de quadradinhos do lado desse quadrado, tá? Ele vai me indicar a unidade do lado, de medida aí do lado desse quadrado, tá? Se eu escrevo, turminha, se eu escrevo, por exemplo, aqui 2 ao quadrado, turma, ele está me dizendo, então, que eu tenho aqui um quadrado onde o lado dele mede 2. Tá? Eu teria 2 quadradinhos em cada lado desse quadrado. Então, a base da minha potenciação, ela sempre vai me dizer a quantidade de lados que eu tenho, né? A medida do lado do quadrado que nós vamos ter aí desenhar. Ok, turma? Então, turminha, do 1 eu pulo para o 4, do 4 para o 9, do 9 para o 16, tá? Essa, então, seria a sequência dos números quadrados perfeitos, ok? Que nós estudamos aí na nossa aula. Ok? Eu vou deixar, então, aqui, ó. Então, novamente, turminha, ó, para saber, nós vamos fazer, então, as multiplicações, tá? Depois de 10 vezes 10, turminha, como eu falei para vocês, caso eu queira saber o próximo número quadrado perfeito, tá? Paramos aqui no número 100. Se eu quero saber o próximo número quadrado perfeito, eu vou multiplicar, então, 11 vezes 11. Nós iremos encontrar, então, o próximo número quadrado perfeito. E assim, a gente consegue construir aí os números quadrados perfeitos, ok? Bom, então sabendo agora, turma, o que é um número quadrado perfeito, tá? São aqueles números que possuem aí uma raiz quadrada exata, ok? Se eu perguntasse então a vocês, turma, o seguinte, ó. Eu vou deixar aqui, se eu perguntasse para vocês assim, ó. Nós temos, por exemplo, aqui a raiz quadrada do número... Raiz quadrada, por exemplo, aqui, turminha, do número 81, tá? Sabemos, então, turminha, que nós temos aqui, então, uma raiz quadrada. Nós temos aqui, ó, o nosso índice do radical, como nós estudamos na nossa última aula. Ele é aqui o número 2, né? Ele não está aparecendo, né? Como normalmente ele não vai aparecer mesmo, mas eu falei na nossa última aula que nós temos que saber, turminha, que se trata aqui de uma raiz quadrada. Nós temos aqui o índice do radical igual a 2, tá? Temos o nosso radicando, turminha, que é o valor que fica aqui dentro desse nosso radical, tá? O radical é esse símbolo que nós temos aqui, e dentro dele nós teríamos aqui o nosso radicando. E aí, turminha, eu quero encontrar o resultado disso aí, eu quero encontrar a nossa raiz, né? Que é o nosso resultado. Bom, turminha, o que eu tenho que pensar aqui, então? Tem que pensar o seguinte, turma, em um número, turminha, que se eu multiplicar por ele mesmo, resulte no 81, ou seja, um número que se eu elevar ao quadrado, tá, resulte no 81. Que número é esse, turminha? Fizemos agora há pouco aqui os números quadrados perfeitos, tá? Eu vou até deixar aqui novamente do lado.
para a gente poder se basear, ó. Vou colocar aqui novamente as multiplicações. 1 vezes 1, 2 vezes 2, temos o 3 vezes 3, 4 vezes 4, temos o 5 vezes 5, 6 vezes 6, 7 vezes 7, o 8 vezes 8, turminha, que vai dar 64. Temos o 9 vezes 9, que vai dar 81. E vou colocar aqui até os 10 vezes 10, que vai ser igual a 100. Como eu falei para vocês, turma, claro, isso aqui continuaria, né? Eu tenho aí infinitos números quadrados perfeitos. Bom, turma, eu quero saber então a raiz quadrada do 81. Fazendo aqui, turminha, as multiplicações, ó, fica fácil a gente visualizar, né? Então eu vou procurar aqui, ó, o 81, turminha, ele é um número quadrado perfeito? Sim, ó. Só procurar aqui na minha tabelinha que eu fiz, ó. O 81, turminha, ele é um número quadrado perfeito, tá vendo aqui, ó? Ele é o resultado da multiplicação do 9 vezes 9. Então nós sabemos, turminha, que a raiz quadrada então do 81 será quem, turminha? Será o número 9. Por que que é o número 9? Porque quando nós pegamos, turminha, 9 ao quadrado, isso vai ser igual, turminha, a 9 vezes 9, né? Aprendemos na nossa aula de potenciação que o expoente ele vai indicar a quantidade de vezes que nós vamos repetir a nossa base. Então eu vou repetir aqui o número 9 duas vezes, então ficará 9 vezes 9. Então, turminha, 9 ao quadrado, tá? Isso vai resultar no 81. Então, quando eu pego 9 e elevo ao quadrado, que é o nosso índice do radical, nós vamos obter aqui o nosso radicando, no caso é o 81. Então, a raiz quadrada de 81, turma, é igual a 9, tá? Então, nós identificamos, turminha, um número quadrado perfeito dessa forma, tá? São esses resultados que nós temos aqui. Ok? Então, de forma, turma, que o número 81, então, nós sabemos que ele é um número quadrado perfeito, né? Ele está na nossa tabelinha. Agora, turminha, por exemplo, se eu quero calcular a raiz quadrada, tá? Eu quero calcular, turma, a raiz quadrada. Vou colocar mais para cá, ó. Queremos calcular a raiz quadrada, por exemplo, agora, do número 13, tá? Vamos calcular a raiz quadrada do número 13. Turma, o número 13, ele é um número quadrado perfeito? Nós vamos olhar aqui, turminha, e nós vamos verificar que não, né? Porque, olha só, do número 9, turminha, eu pulei para o número 16, ó. Ou seja, o 13 está nesse intervalo aqui entre 9 e 16, mas ele não aparece na nossa tabela. Então, eu tenho aqui, ó, o 9, ele é um número quadrado perfeito. O próximo número quadrado perfeito que nós temos depois do 9 já é o 16, turminha. Já passou do número 13. Então, o número 13, ele não é um número quadrado perfeito, tá? Se ele não é um número quadrado perfeito, turminha, significa dizer que não existe nenhum número natural que, se eu multiplicar por ele mesmo, resulte no 13, tá? Então, como é que nós iríamos resolver isso aqui? Isso aqui iria nos dar, turma, um valor aproximado, tá? Nós vamos estar vendo isso aí também nas nossas próximas aulas. Como é que nós determinamos uma raiz aproximada, tá? Porque essa raiz aqui, ela não é exata, ela não vai nos fornecer aqui um número natural, tá? Como nós estamos aqui trabalhando até agora, ok? Mas eu posso saber, mas nós sabemos o seguinte, turminha, ó. Se o 13, turminha, a raiz quadrada do 13, tá? Está aqui entre o 9 e o 16, eu posso então dizer o seguinte, turminha, que a raiz quadrada do 13, ela está, turminha, depois, ela está antes, na verdade, ó, tá? Ela está depois aqui da raiz quadrada. Eu tenho antes da raiz do 13, eu tenho a raiz do 9, e depois da raiz do 13, turminha, eu tenho a raiz de quem? Do 16, tá? Ou seja, turminha, o 13, aqui, ó, está entre a raiz quadrada do 9 e a raiz quadrada do 16. Por quê, turminha? Porque o 13 está entre 9 e 16, ó. O número 13 está entre o 9 e o 16. Então, a raiz quadrada do 13 vai estar entre a raiz quadrada do 9 e a raiz quadrada do 16. A raiz quadrada do número 9, turma, é só olhar para cá, para a nossa tabela, ó, ele é um número quadrado perfeito. A raiz quadrada dele é quem? É o número 3, tá? Então, a raiz quadrada do 13, turminha, será um número que ele estará, então, entre o número 3 e a raiz quadrada do 16, turma, nós sabemos que é o número 4, tá? Então, eu posso dizer a vocês o seguinte, que a raiz quadrada do 13, turminha, é um número aí maior do que o 3, tá? E é um número menor que o 4. Então, a raiz quadrada do 13 está entre o 3 e o 4,
tá? Então seria 3, algum valor, ok? Será um valor aí aproximado. É um valor que está entre a raiz quadrada entre o 3 e o 4, ou seja, entre a raiz quadrada do 9 e a raiz quadrada do 16, ok? Um outro exemplo, turma, tá? Vou colocar aqui um outro exemplo. Se eu quero, turminha, agora saber aqui, por exemplo, a raiz quadrada, tá? Queremos, por exemplo, saber a raiz quadrada do 22. O número 22, turma, ele também não é um número quadrado perfeito, ó. Eu vou observar aqui na nossa tabela, que nós fizemos aqui, ó, que, turminha, do 16 nós pulamos para o 25. Então, nós temos o 16, que é um número quadrado perfeito. O próximo número quadrado perfeito depois do 16, turma, é o número 25. Então, o número 22, ele está entre o 16 e o 25. Então, eu posso dizer então que a raiz quadrada do 22, turminha, está entre a raiz quadrada do 16 e a raiz quadrada do 25, tá? Ou seja, é um valor maior que a raiz quadrada do 16 e um valor menor que a raiz quadrada do 25. O número 22 aqui está entre o 16 e o 25, ok? A raiz quadrada do 16, turma, olhando para cá, ó, é o número 4, porque 4 vezes 4 é 16, tá? Então, a raiz quadrada do 22 será aí um valor, turminha, aproximado, que estará aí entre o número 4 e o número 5, né? Porque a raiz quadrada de 25 é o número 5. Então, será um valor maior que 4, turminha, e menor que 5, tá? Então, turminha, se eu quero identificar, então, um número quadrado perfeito, eu tenho que pensar, então, turminha, nesses valores aqui, ó, o resultado dessas multiplicações, tá? Então, nós temos alguns números aí que não são quadrados perfeitos, né? Eu não consigo formar um quadrado com essa quantidade aí, com esse valor, né? Essa quantidade de quadradinhos aí que esse valor nos fornece. Então, por exemplo, eu não conseguiria formar aqui um quadrado com 22 quadradinhos, tá? Porque não existiria aí um valor para o lado desse quadrado, né? Que se fosse um número perfeito, tá? Então, turminha, espero que tenha dado para entender. Na nossa próxima aula, então, nós estaremos aí fazendo exercícios para colocar aí em prática tudo que nós estudamos até aqui sobre as raízes quadradas, tá? Então, um forte abraço a todos, até a nossa próxima aula.